Presença é real. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Queremos saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero saudar a todos que se encontram em casa. A igreja está reunida na casa como no Novo Testamento. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. E eu quero saudar com o meu amor em Cristo a todos os meus queridos irmãos. É uma alegria muito grande podermos adorar ao nosso Deus, louvá-lo de todo o nosso coração e também celebrar ao Senhor as bênçãos incontáveis do seu amor sobre nós, especialmente sobre a família. Nesse dia que comemoramos o Dia das Mães, quero cumprimentar todas as mães, dedicando a Deus esse culto de adoração, de louvor, e lembrando sempre, em todo o tempo, o quanto Ele é maravilhoso para com as mães, para com toda a família. Nós queremos nesse momento ler um texto da Palavra de Deus que fala a respeito da bênção de Deus sobre o lar. No Salmo 127, todo bem procede de Deus. Diz a palavra: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Que o Senhor nos dá a sua bênção, edificando a nossa casa. É o Senhor que edifica
e é Ele que guarda, e a sentinela está nas mãos de Deus. E assim também nós temos o Senhor do nosso lado, nos nossos lares, para abençoar a família. E nós, em nome de Jesus, nós abençoamos cada família reunida no nome dEle nesta hora. Deus abençoe as mães e, através dela, nessa excelente missão no seu lar, na educação dos seus filhos e abençoando os seus esposos, e nós queremos então desejar toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus aos lares reunidos no nome do Senhor para adorá-lo nesta hora. Vamos então nesse momento convidar o nosso querido Giovanni para nos dirigir a Deus numa oração. Oremos a Deus com o nosso amado. Nós te louvamos, Senhor Jesus, e bendizemos o teu santo e precioso nome nessa noite. Sim, Senhor. Agradecidos porque o Senhor nos sustenta a cada dia, Deus, e a tua graça vem sobre nós, a tua misericórdia nos alcança, Deus, por isso estamos guardados. Sim, Senhor. O Senhor pede aos seus anjos para acampar ao nosso redor. Muito obrigado porque somos protegidos pelo Senhor, Deus. Estamos aqui mais uma vez para glorificá-lo, Deus, para aprender mais do Senhor. Nós temos muito que aprender com o Senhor, Deus. O Senhor Jesus mesmo nos convida para aprender com Ele, porque Ele é manso e humilde de coração. E com certeza, temos a certeza absoluta que Ele achará descanso para as nossas almas. No Senhor nós temos verdadeiro descanso, Deus. Nós o adoramos em espírito e em verdade nesse momento, que só o Senhor é Deus. Não existe outro. Em nome do Senhor Jesus, receba o nosso louvor desde já. Amém. Amém, queridos. Muito bom mais uma vez estar com os irmãos aqui para glorificar o nome santo do Senhor, cantar com todo o nosso coração que iremos com certeza o adorar em espírito e em verdade. Cante essa verdade para o nosso Deus. Levantam a voz,
enfermidade nossa. Te louvamos porque o Senhor cuida dos nossos. Te louvamos porque o Senhor abençoa o nosso lar. O Senhor se faz presente sim, Deus. Nós pedimos cada vez mais, proteja as nossas casas, Deus. Proteja os nossos familiares, em nome do Senhor Jesus. Seja bendito nessa noite, Senhor. Casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Mora na nossa casa, Deus. Seja bem-vindo sempre no nosso meio. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor habita no nosso coração. O Senhor um dia nos comprou, nos resgatou. E neste momento, Pai, queremos te pedir que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Que cada irmão, Deus, que esteja nos vendo este momento, Pai, possa também sentir a presença do Senhor Jesus neste momento em seu coração. Em nome de Jesus te pedimos que o Senhor abençoe o pastor neste momento e que ele possa ministrar ao nosso coração, que ele seja a boca do Senhor neste momento, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Deus seja louvado, queridos irmãos. Que bênção nós podemos engrandecer o nome do Senhor através de cânticos. E agora eu gostaria de meditar na palavra de Deus em Gênesis, capítulo 16, versículos 1 a 16. Convido aqueles que têm as suas Bíblias a abrirem-na em Gênesis 16, versículos 1 a 16. Todo o capítulo de Gênesis 16 será alvo da nossa meditação nesta hora em que nos encontramos na presença do Senhor para adorá-lo e para meditar na sua palavra. E o tema da nossa meditação é Deus livra a família da aflição. Leiamos a palavra de Deus, meus irmãos, me acompanhem lendo-a também nesse momento. Gênesis 16, 1 a 16. Eu lerei e os irmãos me acompanhem em suas Bíblias. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, e está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Que Deus nos abençoe na meditação da sua santa palavra nesse momento. Eu gostaria de convidar a todos a se curvarem diante de Deus numa oração comigo. Oremos. Pai, queremos te agradecer de todo o nosso coração pela tua palavra, que tão bondosamente nos concedes nesta hora. Nós te agradecemos porque podemos contar com o Senhor quando nós somos alvos do teu amor, podemos compreender os teus ensinamentos. Por isso estamos aqui, Senhor, para que o Senhor esteja nos abençoando e falando ao coração. Não nos deixes sozinhos, desamparados,
porque Tu nos prometeste que jamais nos deixaria, mas nós queremos a Tua companhia e a direção do Teu Espírito e o fortalecimento do Senhor através dessa meditação. Fica conosco, ó Pai, perdoa os nossos pecados, pois oramos agradecidos, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse é o tema da nossa meditação. Deus livra a família da aflição. Houve um grande conflito na casa de Abraão, o pai da fé. E assim como lá naquele lar, naquela ocasião, houve esse conflito, nós sabemos que toda família passa por conflitos, passa por dificuldades, por dramas vividos, por realidades da vida. E nós vemos aqui, quando Deus já havia prometido a Abraão que ele seria abençoado. Em Gênesis 15 diz: Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. E Deus havia dito que iria dar herdeiros para ele, de tal forma que ele, sendo conduzido até fora da sua casa, no versículo 5 diz: olha para os céus, conta as estrelas, e se é que o podes, será assim a tua posteridade. Vemos aqui essa promessa maravilhosa de Abraão, antes desse fato acontecido em sua família. E agora, Sarai não era ainda Sara, mais tarde foi chamada por Deus de Sara. Ela então fica preocupada, porque não havia concebido para ter esse filho. E ela então resolve, por sua própria conta e risco, ter uma solução dela própria para a família, não contando nesse momento com a promessa de Deus. Então ela sugere a Abraão de se unir à sua serva, Agar, e ali ela poderia ter a descendência através da sua própria serva. Mas não era o plano de Deus. Por isso ela havia se precipitado nessa hora. E quando Agar, então, depois de Abraão aceitar o conselho e ter coabitado com Agar, quando Agar concebeu, então ela diz a palavra de Deus aqui que ela desprezou a sua senhora. E naquele momento houve um grande atrito entre as duas mulheres, porque Sarai então procura Abraão e disse para ele que a afronta que ela estava recebendo, que o Senhor julgasse entre ela e Abraão, se ele não tomasse uma providência. Então Abraão entregou Agar nas mãos de Sarai e disse para ela: tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou a sua serva e ela fugiu de sua presença. Então ela foi para o deserto, para o caminho de Sur. E ali estava ela agora, uma mulher grávida, numa situação desesperadora, sozinha naquele deserto. Já havia ali uma família sendo constituída, no embrião. Estava ali o bebê, ali sendo formado naquela serva de Abraão, e ela lá no deserto. Mas, meus queridos, Deus, na sua misericórdia, no seu amor, Ele então nos mostra aqui, na sua palavra, algumas lições preciosas que servem para nós também hoje. E nós podemos pensar que Deus livra a família da aflição. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar, nesse texto que nós vemos, meus queridos, quando somos encontrados por Deus, é que Deus nos livra. Deus livra a família da aflição quando somos encontrados por Ele. Que coisa maravilhosa nos diz aqui nesse texto, o versículo seguinte: tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur.
Nós vemos aqui, amados, o anjo do Senhor. Esse anjo com letra maiúscula nos mostra, através de estudos, todos os eruditos entendem, os estudiosos da palavra de Deus, que se refere ao próprio Senhor Jesus. É uma teofania, antes da encarnação. E aí ele vem junto àquela fonte no deserto. E assim, meus irmãos, nós vemos aqui um esboço da encarnação do Senhor. Ou seja, nós vemos aqui uma antecipação do Senhor já trabalhando na vida daquela família. Vemos a condescendência divina. Nós vemos aqui Deus visita o homem, Deus vem à mulher, Deus vem à criança para abençoar. E aqui uma indicação do tipo de pessoas que atraem o próprio Deus para que ele possa socorrer. Vemos aqui uma revelação da ternura de Deus para com os pecadores. Vemos aqui a proclamação da prontidão de Deus em socorrer uma família que estava se formando naquela hora, para perdoar os que erram. E aqui nós vemos Deus vem ao encontro de Agar naquele deserto, como aconteceu ali de forma maravilhosa. E, meus queridos, Ele conhece a nossa tendência para nos desviar. Ele sabe das nossas fraquezas. E ela havia desprezado a sua senhora, por isso foi humilhada e se encontrava naquela situação. Ela fugiu de casa e agora o Senhor vem ao encontro dela. É interessante que Deus nos conhece. Ele sabe quando nós temos as nossas fraquezas e Ele está pronto a nos abençoar. Por isso, mesmo no deserto, Ele foi atrás daquela serva. Numa outra passagem diz que ela era uma escrava de Abraão, mas ela não foi desprezada por Deus, não foi abandonada por Deus. Deus veio ao seu encontro, Ele queria tirar essa mulher da sua aflição e queria abençoá-la de forma maravilhosa. Assim, o nosso Deus que nos conhece, diz a palavra em Isaías 53:6, nós todos estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor Deus, o Pai, fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós, e nas suas pisaduras fomos sarados. Então nós também temos as nossas fraquezas, mas o Senhor faz cair sobre Jesus as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, para nos abençoar e tirar-nos da aflição que o pecado traz à alma do pecador. Por isso nós devemos nos alegrar. Mesmo ali no deserto, Ele está ali presente para ajudar. Como aconteceu muitos anos depois, junto a um poço de Samaria, no caminho de Samaria. Jesus para naquele poço ali, e ali ele se encontra com a mulher samaritana. E ele ali então vai abençoá-la, porque tanto no caminho de Sur, que é esse caminho de Agar, como no caminho de Samaria, o Senhor tem uma fonte de água da vida para oferecer a sua água da vida eterna para aqueles que estão sedentos, para a alma sedenta, sem salvação, sem o perdão dos seus pecados, e Ele oferece esta água da vida. Por isso nos diz na sua palavra que o Senhor então oferece para nós. Ele nos diz, afirmou-lhe Jesus em João 4, 13 e 14, quem beber desta água tornará a ter sede. A água do poço de Samaria vai tornar a ter sede. Mas Jesus disse, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você já tem essa fonte no seu coração da vida eterna jorrando através da bênção de Jesus, da salvação que você recebeu pela fé um dia no seu coração, uma entrega total da sua vida a Ele.
é essa água que Jesus oferece para dessedentar a sede do coração humano, e assim nós somos encontrados por Deus através da bênção, da salvação, da água que jorra a vida eterna dada por Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, o Senhor salva a família da aflição quando somos confrontados por Deus. Quando somos confrontados por Deus. Nos diz aqui que a palavra de Deus nos mostra a confrontação do Senhor na vida de Agar. Na vida de Agar. Nos mostra aqui a onisciência divina. Nos mostra que Deus sabe todas as coisas, até mesmo o nome de Agar. O nome distingue o indivíduo. E aqui nos mostra que ela era uma estranha, uma escrava, ela era uma fugitiva, mas ainda os olhos de Deus estavam sobre ela. Toda a vida vivida antes, Deus acompanhava. Ele conhece a pessoa por completo. Nada foge do seu controle. Toda a vida de cada pessoa nesse universo está debaixo dos olhares de Deus. A sua, a minha, o nosso egoísmo, os motivos não confessados, as duplicidades da nossa vida, o amor às coisas do mundo que às vezes nós temos, ou pode ser o nosso orgulho que espiritualmente nós temos, achando que nós somos melhores, por isso Deus nos ama, mas não é porque Cristo é o Salvador, a nossa autoconfiança, tudo isso está diante dos olhos de Deus. Deus vê essa batalha no nosso coração, o desejo e o anseio por coisas melhores na nossa vida. E assim o exame do coração, a tristeza que nós temos por causa da falha. E mesmo no deserto, Ele está ali presente para ajudar e abençoar aquela mulher. Por isso, nesses versos aqui de Gênesis 16, versos 8 e 9, e disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Agar é interrogada por Deus, que disse-lhe então, Agar, de onde vieste e para onde vais? Com essa palavra o Senhor estaria chamando-a para que ela pudesse agora deixar o seu orgulho, deixe o seu orgulho, para que a serva agora pudesse compreender que estava errando em casa e errando também, fugindo nesta hora. Então o Senhor acrescenta-te, torna-te para a tua ama, conserta-te com ela e lhe seja submissa. Assim, este é o caminho do Senhor, que o Senhor nos mostra. Não é o caminho do Senhor para nós também reconhecimento do erro, nós temos que nos arrepender, nós temos que nos reconciliar com as pessoas, humildade, submissão. Um dos grandes estorvos no meio do povo de Deus, muitas vezes, é a falta de humilhação, falta de pedir perdão ao nosso irmão, falta de, diante do Senhor e do irmão, reconhecer o erro e dizer, irmão, perdoa-me. Quantas pessoas hoje que se dizem servir ao Senhor Jesus, têm tanta dificuldade de se aproximar de alguém querido, muitas vezes, para pedir perdão e acertar as coisas. E assim nós vemos que o Senhor nos mostra na sua palavra, através de alguns episódios que nós vemos na palavra, como aquele de Cristo que menciona o fariseu e o publicano entrando no templo. O publicano estava ali contrito, mas o fariseu se achava o melhor de todos os homens. E naquele momento ele faz referência a tudo que ele fazia de bom, mas não reconhecia que era pecador. Já o publicano não ousava olhar para o céu, batendo no peito, ele pediu, ser propício a mim, pecador. Jesus disse, esse saiu justificado, e não aquele da presença de Deus.
E assim o Senhor, Ele diz no final desse texto: todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que boa palavra de Deus para nós, que podemos nos aproximar das pessoas com humildade, nos humilhando, Deus estará nos exaltando. Isso nos dá força para nos aproximarmos. E então nós teremos o nosso Deus do nosso lado para nos abençoar. Maria, a mãe de Jesus, que nós temos como um exemplo maior, uma mulher submissa a Deus, uma mulher humilde, dedicada a Deus. Mas ela então, ela é um exemplo por quê? Porque ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor no cântico, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria tinha Jesus, o seu próprio Filho, como seu Salvador. Porque a palavra de Deus nos diz em Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso não é demérito para Maria, de ter cometido erros e pecados. Só Jesus nunca pecou. Mas ali ela reconhece Jesus, meu Salvador. E ali ela diz: porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E ela acrescenta: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E ali então ela diz: o Senhor contemplou na humildade da sua serva. E essa posição de humildade dela é que fez com que ela fosse escolhida por Deus, para que pudesse receber no seu ventre, pelo Espírito Santo, o Salvador. E ali nós vemos a bênção dela reconhecer também que o Senhor era poderoso para fazer grandes coisas na vida dela, para torná-la humilde. É o Senhor que fez com que Maria pudesse ser acolhida por Deus como a mãe daquele que viria para ser o Salvador do mundo, o Senhor Jesus. Porque santo é o nome do Senhor. Mas em terceiro lugar, nós vemos também que Deus livra a família da aflição quando nós usufruímos das promessas de Deus. É interessante aqui, nós vemos a compaixão de Deus. Apesar de não ser da raça escolhida, e não tendo o direito de receber dos seus cuidados, das promessas, da misericórdia de Deus, não falham para ninguém na terra. E assim, Deus traz Agar para bem perto de si, para dizer a ela que tinha promessas maravilhosas para ela. E assim, toda a sua família iria ser constituída a partir daquele filho que ela iria dar à luz, que seria uma bênção também nas mãos de Deus. Vemos então o que o anjo disse para ela: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Veja que bênção! Não poderiam contar quem viria agora da descendência de Agar através daquele filho. É bênção que Deus havia agora derramado sobre aquela mulher que estava aflita, mas que Deus queria agora mostrar para ela que tinha promessas para a vida dela. Assim também Deus nos mostra nesse texto de Atos 2, 38 e 39, promessas maravilhosas no sermão de Pedro, para uma multidão, quando 3.000 pessoas se converteram. E Pedro disse para aquela multidão: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então Deus tem essa promessa maior, gloriosa, para todos que estão nessa terra, mas que estão agora recebendo em nome de Jesus o dom do Espírito Santo no coração. Deus chama e diz: olha, tem uma promessa para você ser filho de Deus, para que todos que estão longe de Deus possam
Deus chamar e receber a bênção da vida eterna, da presença do Espírito Santo no coração. Promessa maior para todos nós que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador no nosso coração. Assim, essas promessas acodem Agar em sua aflição. E Deus continua dizendo ali também, através do anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. O Senhor agora conforta aquela mulher, dizendo que aquele filho, ele iria abençoar naquele deserto. Não iria morrer nem a mãe, nem o filho, mas iria Deus ali acudir aquela mulher na aflição dela, preservando a vida de ambos e abençoando-os, para que ali o filho pudesse um dia ser um rapaz que Deus estava ajudando. E ali diz em Gênesis 21, 20, Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro. As promessas se referem ao filho de Agar, cujo nome seria Ismael, que diz: Deus ouvirá. E assim, o caráter dele seria de um homem bravo, de um flecheiro. E como diz a Bíblia ali, outra promessa nesse mesmo texto que meditamos, será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Vemos aqui então, meus irmãos, que é a vida nômade dos árabes, que estava ali sendo agora iniciada através de Ismael. Mas é interessante que em Cristo também nós temos o livramento das nossas aflições. Só que é um livramento ainda maior, porque Jesus nos diz: essas coisas que eu tenho dito para vocês, todas as minhas pregações, as minhas palavras, é para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a promessa de Jesus Cristo para todos aqueles que querem ter paz no coração e que no meio da aflição são confortados pelo próprio Deus, pela presença de Deus. Assim, meus queridos, o Senhor nos prometeu, mas nós vemos a soberana vontade de Deus também nesse texto aqui, que diz a respeito de Ismael, quando ele diz: olha, os descendentes de Abraão são todos, nem todos são seus filhos, mas em Isaque será chamada a descendência de Abraão. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Ou seja, filho da promessa de Deus, para se tornar um filho de Deus e ir para a vida eterna, é somente em Isaque. Por isso o Senhor tem essa promessa para todos nós. Quando nós recebemos a certeza de que o Senhor é o nosso Deus no nosso coração, pela fé, recebemos essa promessa de que o Senhor vem ao nosso coração para nos abençoar, como está na palavra, a referência a Jesus, que veio a este mundo para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam no coração, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa é a promessa para todos aqueles que se tornarão filhos de Deus e por toda a eternidade estarão com Deus, sendo apacentados por Ele na glória celestial. Mas precisamos dessa promessa maior no nosso coração. Deus nos diz a respeito de Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Respondeu Jesus numa certa hora, numa certa altura do seu ministério: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Por isso o Senhor disse: importa-vos nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito, ou seja,
temos que nascer de Deus, não da carne, não do sangue, nem da vontade do homem, como naquele momento Ismael era aquele que tinha a sua descendência muito abençoada por Deus, mas precisava de haver uma conversão para Deus no meio daquele povo todo que iria ser a descendência de Ismael. Aqueles que iriam se converter, que se tornariam filhos de Deus. E essa descendência é justamente de Isaque, que todos aqueles que fossem descender do pai da fé, de Abraão, de Isaque, de Jacó, chegando a Cristo, teriam então a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. E essas promessas é que nos tiram da aflição, de que não estamos salvos, de que estamos condenados. É a promessa de que nos dá paz para andarmos com Deus todos os nossos dias e vivermos por toda a eternidade com Ele. Você já é um filho de Deus, você já recebeu o Espírito Santo no seu coração, você já tem entregado a sua vida para Ele, você tem certeza que é um filho da promessa, você tem recebido a bênção de Deus e o perdão dos seus pecados através da salvação de Cristo, ali realizada no Calvário. Se for assim, você também é um filho da promessa, abençoado por Deus. Deus te livra de toda a aflição da sua alma e te dá paz. E a vida é garantida em Cristo Jesus. Mas, em quarto e último lugar, Deus livra a família da aflição quando invocamos o nome de Deus. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa! Ela invocou o nome do Senhor, Agar, que lhe falava: tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer Laai Roi, está entre Cádiz e Bered. Ela invocou o nome do Senhor. E ela reconheceu que Deus é um Deus que vê, é um Deus que atende a angústia daquele que está em aflição. É um Deus que olha, vê e se aproxima e abençoa. E assim, meus irmãos, nós sabemos que quando invocamos o nome do Senhor, não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, numa oração de entrega do coração, da alma, ao senhorio de Cristo, nós temos a garantia da vida eterna e temos que invocar o nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E é por isso que Ele nos mostra também, na sua palavra em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É importante, meus irmãos, nós termos esta nossa vida nas mãos de Deus, não só confessando o Jesus como Senhor de boca, mas o coração crendo que Ele é o Senhor, Ele ressuscitou, Ele é um Deus vivo, que entra no coração do pecador e salva-o de todos os seus pecados, livra-o do mal, dos seus momentos angustiosos, tira a sua aflição do peso do pecado, da condenação eterna e te dá a garantia do céu. E a felicidade começa aqui nesta vida, andando com Deus, sendo livre das aflições da alma, de estar separada de Deus, para uma alma que vive agora na presença do Senhor. E o Senhor então abençoa-nos e nos guarda. Por isso eu quero concluir aqui: Deus livra a família da aflição quando nós somos encontrados por Ele. Nós precisamos de ter o nosso Deus que nos abençoa, vem ao nosso coração. Mas também quando nós somos confrontados por Deus, para colocar nossa vida em ordem, Deus nos socorre, nos abençoa através do seu Filho, e nós podemos recebê-lo em nosso coração, fazendo morada em nós. Mas também quando usufruímos das promessas de Deus, cremos nelas, que Cristo foi enviado para ser o Salvador do mundo, mas também para ser o meu Salvador pessoal no meu coração. Mas precisamos, para isso, invocar o nome do Senhor.
porque Ele nos vê, Ele nos atende, Ele nos salva, Ele nos abençoa. Que Deus nos abençoe, que abençoe a cada família que está na presença de Deus nesta hora, e que Deus enche o nosso coração da sua bênção, e que você possa invocar o nome do Senhor comigo nesta hora, entregando o seu coração, a sua alma nas mãos do Senhor. E por isso eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, Deus amado, te agradecemos porque Tu enviaste o Teu Filho para vir a este mundo e ali naquela cruz realizar o sacrifício da nossa redenção. Te agradecemos o perdão, Senhor, dos nossos pecados, que nos tira toda a aflição da nossa alma, tira a aflição da nossa família, Senhor. Nós te agradecemos por isso, por tanta bondade, porque o Senhor está conosco, convive conosco, habita no coração de todos nós que cremos, e por isso o Senhor salva a nossa família. Louvado seja o Teu nome, por tão grande amor reservado para toda a família que crê no Senhor. E especialmente nós Te louvamos nesta hora, Te agradecemos, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. E, ó Deus, abençoa a todos que estão meditando nessa palavra. Se há alguém que ainda não se entregou a Ti, que nesta hora, Senhor, possa dizer: eu invoco o nome do Senhor, eu peço ao Senhor, entra no meu coração, eu me arrependo dos meus pecados. Vem, Senhor Jesus, habita no meu ser, habita no meu coração e me dê o presente da vida eterna. Sim, Senhor, concede esta bênção. Dê, Senhor, a salvação e a vida eterna a todos que creem no Teu nome nesta hora, pois nós entregamos nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção, da Tua misericórdia e o perdão dos pecados para todos nós, pois oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos, e nós vamos então, nesse momento, louvar ao Senhor através deste cântico, desse hino. Deus nos abençoe. Muito felizes correm os dias e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contente em tudo sorrimos quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza quando reina no lar doce amor. O doce amor do Senhor no nosso lar, trazido sempre por Ele, pela sua bondade, nos dando a sua paz
e a certeza de que estamos andando na sua presença. Eu gostaria de agradecer a todos por esse momento que tivemos juntos. Quero agradecer o Giovanni, a Juliana, o Jonatas, o Wagner e a Anne. A Anne, pela primeira vez, está aqui conosco, nos alegrando. E agora não vai poder faltar mais, está convocada. E que Deus nos abençoe, continue nos abençoando sempre, para que possamos estar todos os domingos adorando ao Senhor e meditando na sua palavra. Peço aos irmãos que possam indicar esse videozinho depois também para outros amigos, depois desse culto que nós prestamos ao Senhor. E também que no próximo domingo estejamos juntos na Escola Bíblica Dominical às 10 horas, com a igreja em videoconferência. Estaremos reunidos, se Deus quiser, e também à noite, às 18 horas, se Deus nos permitir. Deus abençoe. Eu gostaria então de impetrar a bênção do Senhor. Recebei a bênção, que a graça salvadora e misericordiosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e bendito do Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e consolação do Espírito Santo repousem sobre vós, queridos irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.